Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui a lei da PROEX, dentro da proexologia. Então, umas coisas bem definidas. Bem definidas, igual os números inteiros que nós temos hoje, Locha. 870 e dia 30. Estou só lembrando, né? São números inteiros. É uma definição maior das coisas, tá certo? Marca mais o número inteiro. Agora, a lei da PROEX é o Estatuto Evolutivo Cosmoético Holocármico e da Paradireitologia, alcançando todo princípio consciencial ao atingir determinado patamar de autoconsciencialidade e inteligência evolutiva e determinando os detalhes do fluxo pessoal, das programações existenciais ou das vidas intrafísicas e intermissivas na estrutura da seriexialidade, quer dizer, as vidas sucessivas da consciência. Agora, aí nós falamos sobre o completismo existencial complexo, o ciclo multiexistencial pessoal, a planilha evolutiva, o proexograma, o laboratório proexológico da PROEX, o manual da PROEX, a Associação Internacional da Programação Existencial, APEX, a legística como sendo a arte de fazer leis. Agora, nós temos aí algumas considerações das logias. Depois nós damos aí os 14 diretrizes ou princípios mais sérios. Nós falamos sobre a ótica da legislologia, as premissas ou princípios essenciais das programações de vida das consciências mais lúcidas na Terra, obedece a diretrizes lógicas e justas, passíveis de serem caracterizadas como sendo as leis racionais da PROEX. Por exemplo, estas 14 listadas em ordem alfabética. Começa pela adaptabilidade e acaba na invulgaridade. Agora, nós falamos aqui na frase enfática, não existem duas consciências com PROEX planejadas de modo idêntico, nem mesmo a de siamês. Toda PROEX atende, em primeiro lugar, à evolução da consciência dentro do grupo Karma. Você já ponderou racionalmente sobre as leis da PROEX? Tais leis alcançam você de modo abrangente dentro do grupo evolutivo, da família nuclear e da família consciencial? Isso é uma pergunta também. Agora, nós temos aí 30 logias e tem 3 máximos. A Rosa, por exemplo, ela pode aumentar a holotecologia e a remissiologia, para dar 5. Ela não está aí, né? Mas fica o registro, tá certo? Agora, gente, tem aqui uma pergunta. Como refutar um estudante de psicologia que já teve a experiência fora do corpo, mas ele reforça a ideia de que efeitos paranormais é tudo fruto da mente, segundo sua linha de pesquisa? Essa pessoa, você tem que mostrar para ele o seguinte, ele deve ter pensado até que saiu de corpo mental. É só imaginar que saiu, a pessoa faz isso pela imaginação. Agora, tem que perguntar para essa pessoa, a refutação é a seguinte, o que é que a projeção trouxe de reciclagem na sua vida? Se não trouxe nada, ele não teve projeção. A projeção tem que mudar, porque a pessoa vai ver outras dimensões e aquilo então muda essa daqui. Nada vai ser igual. É um divisor de águas. É o turning point. Tem que fazer alguma coisa. Então, essa pessoa tem que falar com ela para ela insistir, para não admitir apenas esse processo inicial, superficial, que ela já fez de experiência. É continuar com as experiências que a projeção vai mostrar para ela que a pessoa tem outras dimensões, que ela sai do corpo, tem uma opção de coisa nesse sentido. Você quer falar? Valdo, aqui na página 29, a 7ª lei da evolutividade. Segunda frase, você fala, nem todas as consciências recebem programação existencial minuciosamente planejada com antecedência. Agora, antes de entrar propriamente na PROEX, que você considera concurso intermissivo, né? Sim. Conceito mesmo de PROEX a partir do momento que a pessoa tem um curso intermissivo. Existe algo que seria similar, caminhando para isso. Alguma meta, alguma coisa, mas ainda não é bem a PROEX, não, né?
Quem nasceu nisso aí, desde a época do folclore do Adão e Eva, já tinha um cara que ninguém veio aqui à toa, isso é uma escola. Certo. Agora, não é ProEx. Mas já tem, por exemplo... ProEx. ProEx é um processo autoconsciente e planejado, planificado. Uma outra coisa, existe isso, mesmo o povo que fez curso intensivo, pode ter ProEx que é superficial, ouviu falar, mas não foi bem planejada. Seria mais as metas. As outras que são super planejadas, planificadas, detalhistas. Então muda, é outra coisa. Porque no manual da ProEx você cita até o Chico Xavier como completista, mas ele não teve curso intensivo. Ele é completista dentro daquilo que ele fez da TACOM e dentro do processo que ele estava determinado a santificação. Então, o processo da santificação, tudo dele foi coordenado para isso. É um processo religioso, etc. Tal. Agora, ele tinha o macrosoma, entendeu? Agora, dentro do problema dele, podia ter renovado mais, ele fez o que ele pôde. Cada um faz aquilo que consegue, não é aquilo que às vezes quer. E outra coisa, nem sempre a pessoa pode, que aí depende muito da experiência anterior, competência, né? Veteranismo, traquejo. Então, isso já muda dentro de figura. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que mostrar essas personalidades, mesmo que elas sejam incompletas, do ponto de vista evolutivo daquilo que a gente desejaria. Por quê? Você vai pegar evoluciólogo e serenão, é difícil. Não né? vai ter exemplo. Esses caras são difíceis de você tocar o laço e segurar. Agora, os outros aí, você pega aquilo que pode. Macrosoma, tem muita gente que tem que não quer dizer nada. Tem gente que pode ter tido macrosoma sem ter até curso intermissivo. Que é o caso. Mas mesmo assim ele é em função de uma própria trabalho né? dele, que já está trabalhando com muita gente. Agora você pensa bem na história, quantas pessoas não trabalharam para a humanidade, de modo geral, tal. Mas não havia essa planejamento maior. Tecnicidade que nós temos hoje. Mas, por exemplo, porque mesmo essas pessoas que não tiveram essa tecnicidade, tinha umas que vieram com algumas metas bem claras e trabalharam, por exemplo. Mas isso é por causa do auto-revezamento, já fazia alguma coisa nesse sentido. Mas como é que você chama essa condição que ela já tinha algumas metas, não tanto com planejamento que chegaria para ela? É a vida humana normal. Tem outros que vêm... Toda vida humana é um curso, lógico. Não, mas aquilo que você fala, por exemplo, muita Conzel que ressoma meio no tapa. Essa aí nem tem muito... O tapa dela vai de qualquer maneira, em torno do curral. Você está entendendo como é que é? Essa aí, então, não tem nada. Não tem nada, tem uma que tem um pouquinho, a outra tem 5%, a outra tem 5%. Isso aí, esse percentual. Por exemplo, a Florence Nightingale, ela veio com alguma coisa para realizar. Mas veja, é diferente da outra. É um processo histórico, mas não tem nada que ver com isso que nós falamos hoje. Não adianta falar que isso seja pré-ProEx, porque não é. Não é? Não. A ProEx é muito técnica, isso tudo aí é um processo muito elementar, primário, está entendendo? Ainda engatinhante da situação. Não é bem. Agora, Valdo, ainda aqui na página 29... Por exemplo, uma pessoa no movimento espírita às vezes falava, não, eu tenho aqui uma missão para cumprir. Mas se é um processo religioso, isso não é ProEx. Lógico, é um Ninguém veio fazer uma programação existencial para fazer TACOM. Está entendendo? Aí é que entra os conceitos todos novos. A TARS, a TENEPS, o estado vibracional, a OFIEX, o processo da cosmoconsciência. Muda tudo, é outra coisa. Entendeu? Uhum. Só de pensar no OFIEX, a coisa muda tudo. Muda tudo. Agora veja, tudo isso está enrolado com todas as coisas que nós já fizemos em vidas anteriores. Mas não é a mesma coisa. O problema todo é esse. Há um empirismo em tudo isso que passou. Agora há uma tecnicidade. Profissional. A diferença é o empirismo da tecnicidade. Uhum. Para a gente dar uma solução, dar uma síntese para vocês, eu já falei sobre isso. Entende? Que é o antagonismo, empirismo, tecnicidade. Isso é o antagonismo. Valdo, na lei número 8, exclusividade, com a lei número 14, invulgaridade, elas são, até certo ponto, bem parecidas. Mas eu queria, então, clarear bem essa diferenciação. Toda ProEx é única, singular, personalíssima, exclusiva de determinada consciência. Agora, 14.
A PROEX, em suas diretrizes estruturais, são invulgares. Duas PROEX podem ser assemelhadas, mas jamais são idênticas quanto ao alcance e objetivo. Não existem duas consciências idênticas. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui, ó, a exclusividade, ela é exclusiva de uma pessoa. Isso nós estamos vendo com respeito à PROEX. Agora, veja, as consciências são diferentes. Só isso aí já põe as PROEX diferentes. Então, se abordando para um lado ou para o outro, tudo é diferente. Não tem nada igual. A primeira se está abordando a estrutura do planejamento, o arcabouço da PROEX. A segunda, você está abordando os tipos de consciência, as categorias, os perfis. Aqui, então, essa da invulgaridade diz respeito à perfilologia. Agora, da exclusividade diz respeito à proexidade. Está claro isso? Tem lógica? Você vê que é diferente. É o processo de abordagem, né? Eu quero chamar isso. Então, na exclusividade, a gente pode pôr entre parênteses, proexidade. E lá na invulgaridade, você pode pôr entre parênteses, lá no fim, perfilologia. Tá certo? Sim. E o último item aqui, na cognatologia, na Sim. primeira página, um dos itens aqui é a proexofobia, né? Tem a questão aqui da proexofobia. Você poderia falar um pouquinho, um exemplo de proexofobia? Proexofobia é aquela pessoa, por exemplo, que vem, a gente começa a falar o que é isso, ela não volta mais a falar comigo, nem com nada. Que ela não quer saber disso, que ela não quer ter responsabilidade de nada. A vida dela está boa, está cheia de dinheiro, a família deu ampla situação para ela. Quando é mulher, ela quer entrar na farra, é aquela fase que às vezes a mulher se transforma em prostituta. E quando é homem, é aquele cara que quer bancar o Casanova ou quer virar, fazer tudo quanto é experiência. Às vezes ele entra até na risco-mania, começa a pular de paraquedas, a fazer isso, fazer aquilo. Essas pessoas não querem pensar nisso. Já teve gente que, antes de ir embora, falou assim, Rob, pode ser que daqui a uns anos eu vou voltar a pensar nisso. Tá? Na próxima vida. Tchau. Isso tudo já aconteceu. Esse povo eu não lembro de nenhum que tenha voltado. Difícil, né? Deve ter acontecido Você já acidente chegou de e percurso. resolveu ir embora? Acidente de percurso. É. Agora, quase sempre são pessoas bem dispostas e jovens. Entende? Isso aí é que é a coisa braba, né? É a fase da ebiatria. Adolescência. Ok. Dom Arlindo. Valdo, na taxologia, página 28, eu queria saber, essa número 1, qual é a extensão? Você poderia, por favor, detalhar até onde vai a adaptabilidade? A programação existencial é adaptável, mutável, suscetível de renovações ou ampliações, conforme a complexidade do desenvolvimento e a extensão do universo consciencial ou intrafísico, envolvendo as tarefas evolutivas. Evolução consciencial significa mutabilidade e renovação. Então, o que você tem que entender é o seguinte, uma pessoa marca uma programação para ela fazer. Você, por exemplo, você vai à China. Chega lá, por exemplo, começa a chover demais em determinado ponto. Você tem que mudar seu roteiro. Outra coisa, você vai à China. Chega num certo ponto, deu um processo no avião. Você teve que parar no meio do caminho. Atrasou tudo. Você perdeu vários de todos aqueles processos da viagem, de turismo, de excursão científica. A mesma coisa é a vida humana. Pensa por aí que você vai começar a entender. Uma pessoa marca para fazer uma programação de vida. Chega aí, tinha, assim, por exemplo, as 10 pessoas que poderiam ajudar. Mas ela precisaria pelo menos de 5. Aí, no fim, aparece 3. Ela vai ter problema. Vai ter que se adaptar. Agora, essa adaptabilidade ela não vai mexer no fundamento do... Não, aí depende também do perfil, da competência, da performance, do desempenho, da consciência. Tem consciências que são mais versáteis e são capazes de superar, né, as deficiências. Ela supera tudo. Outras não. Outras acontece uma pressão qualquer, já desiste. Isso tudo tem que ver, né? O perfil da consciência, da consciência. Agora, número 3 também, a compatibilidade. Compatibilidade. Esse temperamento... Toda programação existencial é compatível com o temperamento da consciência e adequada ao nível evolutivo da bagagem pessoal, multimilenar, multiexistencial de experiências pessoais. O caso todo é o seguinte, você já ouviu falar aqui muitas vezes
que a gente, por exemplo, eu sou favorável, a minha hipótese, é que a consciência ela é eterna. E ninguém é igual a outra pessoa. Não há duas consciências iguais. Agora, o que se passa? O temperamento também é um dos princípios que nós usamos. Ele é a última coisa a ser renovada. Então, por exemplo, a pessoa tem um curso intermissivo, não quer dizer que ela vai mudar o temperamento. Ela tem que fazer muito esforço, que aquilo vem há milênios daquele jeito. A tendência da pessoa deu e constituiu aquela figura que está aí hoje. É aquele arcabouço, aquele esqueleto. Agora, isso não muda de uma hora para outra. Então, a programação existencial tem que se adaptar a essas coordenadas, a esses limites dessa consciência. Não pode passar disso. Isso não tem lógica para você? Tem, mas até onde ela pode burilar esse temperamento? Ela Depende dela, pergunta para ela. O Não, problema mas é eu dela. sei, mas... Ela pode fazer mais ou menos, por isso que na ProEx tem o quê? Tem um extra. Como é que chama o extra? Max ProEx. Tem lógica isso? A coisa é óbvia. Fala de extra ou extra ProEx? Não é a extra ProEx que falou isso? Max ProEx. Agora, que é para acrescentar. Tem a Max Morex, Max ProEx, tem tudo isso que você quiser. dizendo... Essas coisas são maleáveis. Não tem nada, gente, assim, ó, determinado, bonitinho. Você não sabe. A pessoa está pensando uma coisa que 5 minutos depois ela muda, tudo vai embora. Não, a pergunta é a seguinte, mudança de temperamento, se existe essa possibilidade de mudar ou de melhorar o temperamento? Não, melhora um pouquinho. Agora, eu não acho que melhora assim, que refunde a pessoa de uma hora para outra. Se fosse, todo mundo ia virar serenão de uma hora para outra. A partir do momento que você ficou sabendo o que é a serenologia, você não vai ser mais pré-serenão. E por que você não é? Se alguém aí descobriu essa forma, me fala, que eu estou doido atrás disso. É justamente para saber que o jeito, temperamento, para alterar o temperamento, isso. Existe uma depende do esforço dificuldade pessoal, ou alto esforço. Ou talvez não é impossibilidade. Tudo que nós falamos se baseia no alto esforço. Tudo na intenção, tudo na força de vontade da pessoa para fazer a reciclagem. Sem isso não adianta nada, mas tudo é conversa fiada. Esse mundo que tem mais é conversa fiada, não é? Agora... Outra coisa, texto fiado também. É muita coisa gráfica, escrita, que é lixo mental puro. O que tem hoje nas livrarias, nunca teve tanto lixo mental na Terra como atualmente. Mas, em compensação, nunca nós tivemos tanta ideia mais libertária, né? De autoconsciência, de evolução como hoje. Agora, por exemplo, o desvio de ProEx, ele tem mais a ver com o temperamento? O temperamento, de qualquer maneira, influi em tudo, né? Vamos começar por aí, tá certo? Influi em tudo, então ele tem que ter. Mas agora o processo é que o desvio varia. Quase sempre é um processo mais de assédio, heteroassédio. Heteroassédio muito forte, a partir de um autoassédio que ainda está muito verde, cheio de vigor, e aquilo então desvia a pessoa. É a autoenganologia, ela se engana, ela se tapeia. Então, isso varia infinito, né? Agora, quase sempre tem emoção no meio, emoção de bicho. Que uma vez você disse aí que, por exemplo, o evoluciólogo, ele vê, uma das coisas que ele mais vê é o temperamento. O temperamento, e esse temperamento quase sempre é baseado em emoção. Você pensa bem, uma pessoa, se ela vem aqui, se ela tem um predomínio do mental soma sobre aquilo que ela faz, ela vai ter retilinearidade do pensamento, ela vai priorizar tudo que ela faz, ela vai ser uma pessoa organizada, tudo dela vai ser melhor articulado. Sendo assim, ela vai pensar o que é a meta, o objetivo, e ela não vai sair daquilo. Ela sai, por quê? Porque ela tem alguma emoção, alguma bobagem, alguma coisa do bicho. Aquele antigo bicho proto-reptiliano dentro dela que vem à tona. Ele dá um refluxo, ele toma conta da consciência no dia de hoje. Aí a pessoa desvia, ela vai para o acostamento. Agora, tem lógica isso? Tem lógica. O número 14, você já citou, mas eu queria saber, a invulgaridade, a questão das assemelhadas, até onde vai? Porque, por exemplo, uma ProEx em grupo, as pessoas têm o mesmo objetivo. Uma ProEx em grupo sempre tem um processo de liderança.
Você já viu algum livro que seja igual ao outro? Não existe isso. Não, igual não. Então acabou. Mas, Não tem ninguém igual, que eu estou falando, é idêntico. mas esse assemelhado vai até onde? O assemelhado parece, né? Parece. Por exemplo, a lioa, às vezes, parece com o leão. No entanto, não tem a juba do leão. Mas parece. É tudo do mesmo gênero. Vamos dizer, da família genérica. Não é bem do mesmo gênero, mas de uma família genérica. Leão, por exemplo, é diferente de pulga. Agora, a tarefa, Né? você distingue assemelhadas de semelhantes, né? Agora, semelhante não existe, é impossível. Pois é, não, mas o que eu quero dizer é que assemelhado tem, idêntico não. Idêntico. Né? A sua capa parece, tem semelhança com algumas capas que tem aqui, mas não é a mesma coisa. Vai ver que a grife é outra. Eu entendi. Você está entendendo a sua blusa de frio aí? Essa noite fez 3,5 graus aqui em cima. Segundo ele lá, fez 2,9, né? Pois é. Do lado de cá, lá em cima, lá enquanto eu estava trabalhando de madrugada, estava 3,5. Dentro de casa, chegou a 9 graus. Aí eu comecei a esquentar tudo. Ligo as lâmpadas, os aparelhos, o aquecedor. Daí a pouco, eu estou quente. E outra coisa, trabalhei de capa. Vocês já viram a minha capa? A Ami me deu a capa. Calvin Klein. Ela é de grife. É uma das coisas que eu estou usando. Eu coloquei o Alexandre aí, esse lá do online, de longe falou para mim, opa, viva esse overcoat. Eu falei assim, Calvin Klein. Agora, o que você já tinha citado antes por Locha, a proexofobia, eu posso dizer que é um desvio de proex. A proexofobia. A proexofobia, não, que às vezes a pessoa, ela entendeu a coisa, mas não quer saber daquilo. Ela é fanática, por exemplo, religiosa. Ela já tem outros planos, já tem tudo já constituído. A fobia é medo de enfrentar uma coisa nova. Sabe, o processo da neofobia. Mas essa que tem a proexfobia tem que ser uma pessoa que tem proex? Não, às vezes não precisa, não necessariamente. Qual é o conceito, a ideia, a coisa nova? Tem um monte de gente, tem gente que tem tenepsofobia, o outro tem ofiexofobia, o outro tem conscienciologiofobia. Tem essa fobia toda? Tem. Mas quem tem proex... Tem gente que tem valdofobia, tem outros que tem arlindofobia. Arlindofobia. Entende? Cada um tá cheio, a gente não agrada a todo mundo. A lindofobia está cheia. Agora, aqui... Temos que clarear, né? Já que nós estamos clareando, vamos clarear tudo. A proexofobia pode acontecer com uma pessoa que tem a proex. Aí vira desvio. Aí, nesse caso, seria a pexofobia. Então, seria a loxofobia. Tá certo? A vida é dura. Tem gente que tem medo da tertúlia, é a tertuliofobia. As minhas fobias, tem um monte de fobias, se vocês forem olhar, já tem um monte que eu já expliquei. Mas então, Ieda, vamos em frente. Professor, aqui na atributologia, o senhor coloca autodiscernimento quanto às retrocognições. Por que quanto às retrocognições? Que a PROEX só pode ser classificada, nem que seja por alguma tintura, um vislumbre de retrocognição para a pessoa admitir isso. Senão ela não admite. Você, por exemplo, você não teve retrocognição nenhuma e admite que você tem uma PROEX. Você teve a retrocognição, é que você não lembra. Mas a inspiração sua, pura, você teve sobre o assunto. Isso é retrocognição. Retro quer dizer do passado, cognição, conhecimento. Conhecimento do passado. Então é retrocognição não é apenas recordação ou lembrança, não. Tá. Não, que eu tava pensando ter um mais conhecimento nisso. Anterior. Aí é que é o X. O povo tem que ver as palavras, que é o negócio que eu falo. Né? Vamos entender o mínimo. Então esse indício que a gente percebe já seria uma retrocognição. Já é uma retrocognição. Retro quer dizer passado. Cognição, conhecimento. Um conhecimento anterior. Um conhecimento pretérito. Tá certo? Certo. Na 13, aqui na intransferibilidade. Sim.
o senhor fala lá, toda substituição... Toda programação existencial é personalizada, intransferível, adequada especificamente para aquela consciência. Toda substituição de tarefas dentro dos escalões evolutivos das consciências atende ao princípio de ocorrer o melhor para todos. Eu queria saber aqui quais são esses escalões. Escalões é aquele que substitui o outro. A turma do segundo, do terceiro, do quarto escalão. A pessoa veio para cumprir uma tarefa, ela falhou, vem outro no lugar. Aquele falhou, vem um terceiro. E por aí vai. É isso aqui que é intransferibilidade. Agora, cada um vai ter uma responsabilidade adequada para cumprir aquilo, não vai ser igual ao outro, porque não tem duas pessoas iguais. As PROECs também não vão ser iguais. Elas vão ser assemelhadas, é aquilo que eu estava falando. Então, o escalão, mas não são idênticas. O escalão é mais, então, para caso a pessoa falhe? Não, o escalão é o coisa, processo evolutivo, é o patamar evolutivo. É o patamar da função. Sim, é então o do gradiente do encargo. Os encargos têm um gradiente, né? O capitão é superior ao sargento. O sargento é superior ao soldado raso. Isso é hierarquia militar. Tá certo? Certo. Ou, por exemplo, o arcebispo é superior ao bispo. Né? Mas também poderia dizer que esses escalões que não são, digamos, até o terceiro, que são do quarto e em diante, não são Max Proex ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, às vezes não tem nada a ver com isso, não. Se de ver se vai cumprir aquele trabalho. O problema todo é cumprir o trabalho. Sim, a completismo. E outra coisa, professor, aqui na invulgaridade, o senhor coloca aqui que não tem, as PROECs são assemelhadas, mas jamais idênticas quanto ao alcance objetivo. Então, assim, do que eu entendo de um objetivo, que não sei se posso dizer geral ou básico, assim, a todos nós, é a questão da implantação das neociências, né, da projeciologia e conscienciologia. Então, na verdade, existe um objetivo comum, que seria essa parte que seriam assemelhadas. O embasamento é evolução para tudo. Sim, e como não, pensa só nisso. O embasamento para tudo é todo mundo evoluir. Sim. Nesse ponto, esse aí é o continente. O resto tudo são ilhas. Ilhas de ideias, ilhas de manifestação, ilhas de funções, ilhas de consciência. Mas o continente é todo mundo vai evoluir. Mas é isso que eu queria saber na questão de... Que aí eu acho que entra também a questão das linhas das PROECs, né? Porque a gente tem assemelhado os afins se atraem, é preciso ver também qual a capacidade, a competência da pessoa para fazer qualquer coisa. E qual seria a dica para a gente conseguir identificar essa linha? Olha a sua competência, você é boa para quê? Agora depois você examina e fala assim, dentro dessa linha de manifestação pensênica minha, os espaços estão abertos? O caminho está aberto? Se está aberto, juntou a fome com a vontade de comer, está tudo certo. O caminho é esse. Agora, se tem muita coisa contra, é porque ainda não chegou no ponto. Se o caminho ainda está fechado, ainda não chegou no ponto. Entendi. Quando a coisa abre, acabou. Tudo é a seu favor. E outra coisa, aquilo que vem, que é seu, vem para suas mãos. Depende de você ter o mérito para receber isso. Tudo que a gente procura, a gente acha. Obrigada. Então, meu boa tarde. Senhor, você tem que deixar eu falar boa tarde primeiro. Boa tarde a todos. Não, você já vira a capa dele, está impressionante. Está de armadura hoje. Blindado hoje. Tá. Blindado. Tá bom. O senhor coloca aqui o termo legística. Que para mim é um neologismo. No direito. Eu já usei isso antes. Legística e legislologia. Eu já usei muitas vezes. E o senhor se refere ao procedimento legiferante? O senhor está falando legística. Isso aí. Da lei. Okay. E a legislologia, o estudo das leis em geral, que não é a mesma coisa. Um é o processo, o outro é, vamos dizer, a estrutura do problema legal. Ok. Aqui na exclusividade, na página 29, item 8, sim, o senhor coloca que toda PROEX é única, singular, personalíssima, exclusiva. Como é que fica o trabalho da dupla evolutiva em relação a isso? Como é que tem casa? Que se juntar. Se a dupla evolutiva é real, eles estão as duas consciências estão trabalhando para a mesma coisa. Não é evolutivo? A PROEX não é evolutiva? Tudo é a mesma coisa. Igual o processo é ver se não há competição. Não pode ter. Se os dois estão juntos. Agora, uma pode ser professor, o outro pode ser médico. Não tem nada que ver, aparentemente, mas só tem. Às vezes, no fim, lá eles se encontram.
os dois parceiros, ou os dois duplistas, os parceiros da dupla evolutiva, não são linhas paralelas. Eles sempre se encontram. São convergentes, mas não são paralelos. Seria isso. Como é que fica a questão, professor, quando ocorre um acidente de percurso, um desvio, a pessoa faz um aborto? Isso prejudica a lei da PROEX dela, o caminho dela? Como é que Na fica questão assim? do aborto, prejudica porque tem um processo também extrafísico, né? Por que é que houve? Se o negócio não estava marcado, o que é que tem atrás disso? Pode ter tido coisa muito séria aí atrás. O senhor sempre fala dos Problema males de do menor. assédio violento. E assédio mais de uma pessoa. Isso tudo tem que ver, né? Isso caracteriza um desvio, mesmo que a pessoa volte para o caminho, ela vai ter problemas. Quase sempre tem, né? Alguma coisa. Agora, a pessoa pode superar isso tudo, né, com o tempo. É muita coisa. Eu já vi casos que a pessoa praticou aborto, depois ela arranjou 2 filhos, depois ainda cumpriu as coisas todas que devia de fazer. Entende? Agora, outra coisa, a mulher cumpriu isso sozinha, porque o cara, daí a pouco, dessomou. A vida tudo é possível. E há mulheres que são heroínas. Né? A mulher é muito mais forte que o homem. Isso é um fato. Mas quando o senhor coloca a questão do aborto, a necessidade de ter um filho posterior é uma recuperação? Não. Cada caso é um caso, se de ver por quê. Não tem nada disso. Por exemplo, aquele caso que eu sempre conto aí, que serve de referência, que é um gancho didático da minha coisa, a dona estava no primeiro andar, o cara subiu lá, a família tinha ido passar o fim de semana na fazenda, ele entra no escuro, faz uma relação com a mulher, e ela fica grávida. É um assaltante, levou as coisas, foi embora, e ela nem viu a cara do assaltante no escuro. Foi estuprada sem ver nada. Agora veja, isso aí é caso de aborto. E outra coisa, deixa para lá. Isso aí não precisa ter filho para depois dessa aí. Para quê? Entende? Ela pode fazer outras coisas, pode ajudar de outro modo. Aí dos males o menor, né? Mas é isso, o negócio vai para lá. Qual vai ser o nome do pai desse filho? Ignotos dos Santos e Silva. Não pode, não. Tem opção de coisa nisso. Isso aí é o processo jurisprudente. Estou falando que... Sim. Um caso desse, por exemplo, eu sou favorável ao aborto. Dos males o menor. O que é que eu falo aquele negócio, por exemplo, da rede ou a reação em cadeia dos acidentes de percurso? Se ela continuar com isso, o acidente de percurso está continuando. Entendeu? Agora, outra coisa, aborto é uma coisa relativa. A coisa está começando. A jovem inversora que faz aborto, ela vira reciclante. Pois é, tem uma opção de coisa assim. Mas ela vira Então, reciclante. esse negócio de aborto tem que riscar do mapa as bobagens de fanatismo religioso. A gente tem que entender como é que são os processos evolutivos. A multidimensionalidade muda a opção de coisa nisso. Por isso, eu sou favorável à legalização do aborto, tudo isso. Em muito caso que precisa, você sabe disso. Né? Mesmo esse aborto que é legalizado, porque tem uma parte legalizada aí, né? O povo não cumpre direito, é cheio de tabu. Nós temos que acabar com esse tabu, nós não vivemos mais da Idade Média. Como é que fica? Não é isso? Viva o direito e o para-direito. Para-direito. Tá certo? Obrigado. Bom, a minha pergunta é uma continuação parecida com a pergunta que a Ieda fez. Se a conscienciologia não tivesse acontecido, vamos dizer assim, as nossas proexas teriam várias cláusulas diferentes, né, das que tem hoje em dia. Mas a cláusula pétrea, ela ia se manter ou seria diferente também? Olha, tem muita gente, igual aquele cara lá do Nordeste, que morreu de câncer, que o Wagner teve com ele. Ele descobriu pouco antes de morrer, estava no leito mortal dele, no CTI, lá no fim da vida, a UTI. Agora, o que é que se passa? Ele só ficou sabendo disso no fim, quando ele estava para morrer. Cada um faz o que pode. Agora, ele se dedicou, fez muita coisa, fez muita assistência. Eu não sei depois o que aconteceu com ele, depois que ele dessomou. Agora, ele estava bem por dentro dos assuntos. Conhecia projeciologia, tudo, era um médico. Então, tem um monte de casos iguais a esse. Esse negócio de saber o que é que se passa com a conscienciologia não quer dizer que a pessoa não esteja cumprindo a proex dela.
Ela pode estar cumprindo. Agora, o problema nosso é que aqui é o jogo aberto. Você tem tudo. Você está na ponta em matéria de conhecimento. Agora, eu estou fazendo lá um verbete, que é justamente a pessoa saber viver com isso, que a nossa responsabilidade é muito grande. Então, eu estou chamando esse verbete de mega responsabilidade. Que é você saber conviver com os outros sem cuspir no bofe, sem ser prepotente, sem menosprezar os outros, sem diminuir os outros, sem fazer sarcasmo com os outros. Mas agora, nós temos que chegar até em reverência para poder explicar o processo do esclarecimento. Senão, como é que fica? Então, isso é uma das coisas mais sérias que tem. Agora, eu fiz uma listagem já de 100 itens para a pessoa ver. Então, por exemplo, a imaturidade, que é a consciência antiga, e a maturidade, que é a consciência reciclante. Então, tem 100. Para ver se as pessoas, nós vamos pensar no assunto. Entende? Então, o problema da fraternidade hoje, do entendimento, da convivialidade séria, e aquele antigo da autocracia, do totalitarismo, da tirania, da manipulação das consciências, isso tudo acabou. É aquilo que eu chamo de manipulacionismo. Nós temos que acabar com isso. Então, veja, conosco aqui, a coisa fica mais séria. Uma pessoa que começa a entender a conscienciologia, eu sempre falei isso. Nós não viemos aí para dar muita folga e tomar sorvete o tempo todo. A conscienciologia só dá problema para vocês, para mim, para todo mundo. Ainda bem. São problemas evolutivos, positivos. É o que nós precisamos. Uma vida sem problema não vale nada. Uma vida sem o processo da crise de crescimento, o que adianta? Isso aí nós já tivemos muitas vidas anteriores, aí estamos nos que nós estamos ainda. Como pré-serenões aqui. Como é que fica? Okay. Mas então, assim, a cláusula Petri ela tem uma interseção grande com a existência da conscienciologia. Mas tem a minha dúvida é a seguinte, tem uma parte que ela diz respeito à evolução mais geral. A conscienciologia não é a sua evolução. Ela é um corpus de ideias. Ela te ajuda. Mas ela não é o cura-tudo. A coisa mais essencial está cura-tudo é você com o estado vibracional, para curar você. Uma das únicas coisas aqui que a gente pode falar que é um cura-tudo. O outro que é cura-tudo até um certo ponto, porque toda cura é temporária, né? Seria a dessoma. Hoje mesmo eu falei isso lá. A dessoma é uma beleza, ela cura uma opção de coisa. E não volta atrás. Vai ao racha. Então, a maior cirurgia que existe na vida humana é a dessoma. Isso aí é o cara, o cirurgião, que veio falar comigo. Valdo, eu estou fazendo muita cirurgia. Ninguém morreu na sala de cirurgia, mas eu estou com medo danado disso. Assim, se acontecer, vai ser a maior cirurgia que você vai fazer. Ele falou assim, isso aí é um negócio difícil. Agora, isso é irreverência, para mostrar a pessoa para ela pensar sério, entende? Agora, por exemplo, nós como consciência lúcida não devemos entrar com sarcasmo uma coisa dessa. Mas a reverência é necessária, é da didática. Agora, a ironia já é uma coisa negativa. Então, veja, o que é a consciência antiga, ultrapassada, da consciência lúcida, que é intermissivista, que é você, com luva preta e tudo. É o frio, né? Ok, obrigado. Tá. Agora, gente, eu falei ontem aí sobre o processo da Idade Média, né? Agora, aqui, ó, tá aqui a revista História, ela é de 2004, foi publicada em março de 2004, e tem aqui, Novas Luzes, Outra Idade Média. Morro de rir. Então, eles falam o seguinte, a Idade Média, como era das trevas, não convence mais os historiadores, que descobriram uma época mais justa e feliz. Quer dizer que já tem historiadores já que são com Deus. Tá na cara, né? Não é incrível o negócio? O Ivo trouxe as suas revistas. Você tinha lido isso aqui? Viu? Agora, outra coisa. Isso aqui
Estado de São Paulo, o jornal aí, o segundo maior jornal aí de São Paulo, de ontem, quinta-feira, certo? A primeira página está aqui assim. Terrorismo. Blog da Mulher Bomba, Desafios Europeus. Então ela fala, escrever também é uma bomba. Então ela vai no blog e começa a falar a favor da Al-Qaeda e das coisas todas. Já teve um marido que morreu com as coisas todas. E aqui dentro, está lá, furiosa guerreira da Al-Qaeda, recruta radicais pela internet. Escrita é minha arma, diz a belga Malika, que ganha 1.100 euros do seguro-desemprego. Agora veja, a mulher está na Bélgica fazendo terrorismo, e eles estão falando isso no mundo inteiro. Isso é a vida atual nossa na Terra. E olha aí, ela aqui está toda vestida. Então, sai dessa. Quem quiser ler, o jornal está aqui. Esse é jornal de ontem. Estadão. Então, essa é a nossa era de terrorismo. Né? É um negócio seríssimo para a gente pensar. Você quer falar? Faz favor. Eu não posso deixar a pessoa em pé aí, sendo que eu estou sentado. Minha consciência pesa. Faz favor. Não dá. Eu estou quase criando ali uns bancos com a opção de cadeira, o povo sentado, porque assim minha consciência vai ficar mais tranquila. Você sabe, nós precisamos fazer exercício. Esse negócio de fazer exercício em pé o tempo todo, nem sempre é agradável. Mas então, pode esperar sentado. Que às vezes demora. Mas então, Roberto. É só em relação que você aborda aqui, faz a relação, usa duas expressões, advinda e na proex advinda e recebida, por parte do evoluciólogo. E fala também que recebido direto e indiretamente, com participação direta ou indiretamente. E o que vai diferenciar isso? A questão de receber, de elaborar, e essa participação mais direta ou indireta? Isso tudo, só pensa numa coisa. Uma pessoa pode ter uma proex que ela estudou 100 itens diferentes. Outra estudou só 5. Então, aquela que tem, aquela elaborada, deve ter mais gente, mais coisa que ajudou. Tem proex, por exemplo, que até um serenão entrou, falou com a consciência, etc. Então. A outra foi só amparador. Não teve nem, às vezes, um orientador evolutivo, um evoluciólogo que tivesse especificado tudo para ele. A maioria tem orientação de alguém. Alguém gabaritado. Quando se coloca essa questão de receber, é porque a participação, então, foi, por exemplo, acima de 50%, seria isso? Vamos ver, né? O que você acha? As coisas variam muito. Tudo é possível. Valdo, você conhece a obra do Will Eisner, né? Aquele quadrinista. Sim. Que fazia desenhos de quadrinhos. Quadrinista. Ele daria para dizer que ele teve uma maxi proex nesse contexto dos quadrinhos? Não. Não, daria para dizer que ele foi artista várias vidas na vida dele. Principalmente eu sei de uma vida dele na Itália. Uma vida dele na Itália. Ele é daqueles caras italianos bravos. Agora, em matéria de processo de quadrinhos, eu sempre falei, eu era menino, já achava que o Spirit, que o cara era o maior. Devido ao processo principalmente do claro e escuro. Porque você sabe, eu fiz história em quadrinho, eu desenhava. E ele, para mim, era o meu ídolo, o meu herói da história. Sabe como é que é? Devido ao processo de julgar. A fotografia do claro e escuro dele é uma coisa impressionante. Eu sempre achei isso. Eu nunca vi nenhum que fizesse isso. Teve cara que tentou isso. Tem o cara daquele, o Raio, The Ray, aquele cara que fez isso, ele também era impressionante. Tem aí os gibis, é só você pegar e ver. The Ray. Tem até capa do Globo, gibi mensal com ele. Agora, ninguém passava o espírito dele. O Eisner é um negócio de doido. Né? Olha. Agora, nós temos aqui umas perguntas. No livro Manual da Proex é citado destino,
O destino básico da vida, diretrizes fundamentais das consciências, já vem escrito em suas origens biológicas, genéticas e paragenéticas, incluindo, nesse sentido, o curso intermissivo. Gostaria que o professor falasse um pouco mais disso. O caso é o seguinte: toda pessoa vai chegar a um ponto que ela vai ter um curso intermissivo, se ela chegou num nível de merecer. Então, ela está predisposta. Os serenões, as próprias consciências livres, elas querem ter cada vez mais gente igual a elas, consciências iguais a elas. Elas querem que diminua os pré-serenões no planeta e que aumente os serenões. Os mais interessados são eles. Mas isso não pode ser feito a toque de caixa, nem por milagre. Não pode fazer estudo evolutivo. Não adianta forçar. Ou a pessoa é, ou não é. Agora, o que se passa? Ninguém é igual. A evolução foi feita diferentemente de consciência para consciência. Então, em vista disso, o que é que se passa? Cada pessoa recebe aí as suas diretrizes de vida de acordo com aquela capacidade, a performance, os talentos, o perfil que ela tem, os potenciais que ela guarda, o desenvolvimento, por exemplo, de todos os seus atributos conscienciais. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, ninguém tem essas origens biológicas, genéticas e paragenéticas iguais. Elas podem ser assemelhadas, é aquilo que eu estava falando, mas não tem nada idêntico. Então, nesse sentido, o curso intermissivo também, para um pode ser muito sério e para outro pode ser muito pobre. Depende do que é. Depende da capacidade da pessoa. Por exemplo, nem toda consciência que está predisposta a ter um curso intermissivo vai ter um curso intermissivo igual a outra. Por quê? Uma está, às vezes, mais gabaritada do que a outra para avançar com os esclarecimentos, com as lições, com o conhecimento. Outra não. Então, isso varia ao infinito. E é por aí que nós falamos. Tudo depende da pessoa. Na seção Taxologia número 9, Execuibilidade, poderia estender um pouco mais sobre o assunto? Número 9. Execuibilidade. Toda proex é plenamente execuível, factível, com razoável folga por parte da consciência, dentro do contexto evolutivo ou da extensão da autocompetência. A execução da proex pode ser complexa e problemática, mas jamais irrealizável. Obviamente, a planilha da proex não tem cláusulas injustas, injustificáveis ou extemporâneas. Então, veja. Cada pessoa recebe a proex de acordo com a sua capacidade, o seu fôlego, as possibilidades ou a execuibilidade, a factibilidade dessa pessoa cumprir essas cláusulas. Nada é dado para ela acima da sua competência, do seu fôlego. Então, isso é o óbvio. Se nós aqui, como humanos, já vamos colocar uma pessoa desempenhando uma função dentro de um processo administrativo, a gente vê todo o perfil dessa pessoa e faz a adequação daquela personalidade ao exercício daquela função, nós que estamos aqui, que não temos quase sempre toda a recuperação dos cons magnos, nós já conseguimos pensar assim. Agora, pensa bem o que é com um evoluciólogo, com muito mais capacidade do que um pré-serenão, e que está trabalhando já diretamente com o psicossoma e o mental-soma. Ele tem uma visão muito maior dessas conveniências, da importância disso, o que é que deve ser feito, do que qualquer um de nós aqui. Eu acho que com isso a gente clareia isso que foi perguntado. Tem lógica? Mas então... Paulo, eu queria entender na questionologia, a segunda pergunta, se você puder explicar um pouco mais o que significa essa abrangência. Tais leis evolutivas alcançam você de modo abrangente dentro do grupo evolutivo, da família nuclear e da família consciencial. Quer dizer, você já estudou isso perante sua vida? Essas 14 leis aqui que nós estamos falando. Como é que é você e a sua família perante essas 14 leis? E perante a gente aqui? Onde é que você se situa?
Entendeu? O que tem que ainda está precisando desenvolver, o que já está... Pois é, não, cada um é o seu, né? Você tem que desenvolver o seu approach, a sua abordagem. É você que tem que ver. No seu caso, te pega aonde? Entende? Tem pessoas que têm mais trabalho com a família nuclear, outras têm menos. Tem pessoas que têm certa dificuldade com o processo do profissionalismo, outras têm menos. Tem pessoas que têm dificuldade de sociabilidade, outras têm menos. Isso tudo influi. A ProEx tem relação com tudo isso. Certo? O Ivo estava fazendo a pergunta de quadrinho, eu fiquei com uma dúvida aqui. A pessoa que mexeu com arte muitas vidas, Sim. que aí ela começa a mexer com Nós. quadrinho. Pois é. Isso, o quadrinho pode ser uma porta de saída dessa linha artística, vamos dizer assim? Não, não é um processo. Ele ainda está com o pé lá dentro. Ele ainda não conseguiu escapar. Está entendendo? Mas poderia ser assim, a última... Isso tudo ajuda. Mas agora veja o que a gente faz com isso. Por exemplo, o quadrinho da minha vida. Eu usei para tirar partido. Eu fazia os desenhos, ganhava os concursos, aplicava o dinheiro, comprava livro. Lá pelas tantas eu vi que isso aqui não faz camisa para ninguém. Eu vou ser médico, que aí eu posso entender a cabeça, saber outras coisas. Eu vou estudar muito mais do que os quadrinhos. Você há de ver que quem estuda medicina tem que estudar mais do que uma pessoa que vai fazer história em quadrinhos. Então, a partir disso, cada um segue o seu plano. Mas, por exemplo, o Pedro está fazendo um bom trabalho. Ele ainda está lá dentro, mas ele é positivo. E ele já está começando a fazer quadrinhos já mais clássico, mais ao natural, sem toda essa facilidade de fazer caricatura. Não é isso? Caricatura, por exemplo, da Mônica, esse negócio. O negócio é levar tudo para Alex Raymond. Tá certo? Ok. Obrigado. Falando em arte, eu queria perguntar sobre os poetas parnasianos e a relação desse grupo com o nosso processo de ProExis. Eu já recebi mensagem. Raimundo Correia, Olavo Bilac. Isso. O senhor outro dia falou para a Sandra que uma das GESCOMs foi o Parnaso Além Túmulo. Foi uma GESCOM psicografada. O senhor podia explorar um pouco mais isso, a relação? Foi o primeiro livro mais sério do Chico Xavier. E aquilo que determinou os problemas dele. Porque você receber uma poesia é muito mais difícil que receber uma página em prosa. Entende? Entendo. Agora, aquilo ajudou. Né? Agora, uma coisa muito séria é a mensagem dentro da poesia. Conteúdo. Que a poesia é como se você tivesse com a mensagem encurralada. Ela está dentro de um curral. Ela está dentro de uma raia que não pode sair. Agora, em prosa já é outra coisa. Eu não estou falando de poesia livre, porque aí já é outra coisa. Eu estou falando daquela que é bem construída, por exemplo, um soneto alexandrino ou um decassílabo, que mostra a realidade, que transmite uma mensagem inteira. Como eu mostrei aqui para vocês aqui com os sonetos de vida e luz. Isso. Aquele livrinho que a gente publicou. Depois veio a Antologia dos Imortais, que tem até aquele Antologia soneto dos Imortais tem Serenão. Coisa mais substanciosa. Isso. Aí agora, por exemplo, tudo isso mexe, porque as pessoas, para mudar, ela tem que mudar. Por exemplo, tem que fazer muita força com ela. O Savart, por exemplo, Eugênio Savart. Eu não conhecia essa pessoa. Agora, eu cheguei e tinha lá, no centro da cidade do Rio, um lugar que tinha os colecionadores disso e daquilo. Eu ia lá para ver. Às vezes ia ver moeda de ouro, outros tipos de moeda, filatelia, gibi, coleções de tudo quanto era tipo, para a gente ver o que é que fazia. E às vezes eu fazia investimento, eu cheguei a fazer investimento em moeda de ouro, depois vendia minha coleção, comprei o apartamento com dinheiro. Agora, e outra coisa, aquilo foi vários 1000% a mais do que, entende? Matéria de rendimento. Porque tudo é processo de aplicação de investimento. Agora, o que se passa? Eu, então, fui na praça, lá no Rio. Eu não sei se você conhece a praça, onde é que tem, que o povo se reúne. Não. Na Rua do Passeio. Não. E é no Lago do Passeio, lá. Agora, o que se passa? Um dia, eu estou lá
no meio daquela história, quando me deu aquela ideia. Vai aí, entra aí e vê aqui o Largo do Passeio, o que tem. Eu cheguei, fui olhando assim, quando eu vi tinha uma estátua. Estava lá, Eugênio Savart. Aí eu olhei e falei assim, nunca ouvi falar nesse cara. Está lá o busto dele e tal. Agora, eu fui para casa e comecei a pensar nos negócios todos. Como é que era aquilo? Mais tarde, você está entendendo? Eu comecei a receber as mensagens com o negócio todo e vi como é que era o processo do Eugênio Savart. Que era ele. Agora, esse cara ficou muito meu amigo. Aí eu comecei a ter retrocognição, porque eu conheci ele em vidas anteriores. Não na vida de Eugênio Savart, mas antes. Agora veja, ele ia fazer o curso intermissivo. Ele deve ser cara que vai aparecer por aí. Então veja, como é que é isso? Agora, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei assim, Eugênio Savart, eu já recebi mensagem. E tinha recebido já, antes. E ele estava lá na praça, e eu não tinha visto. Aí eu comecei a ter mais contato com a consciência. Você está entendendo como é que é? Agora, isso é impressionante. Eu vi antes, durante e depois os negócios todos, da estátua dele com as mensagens e a poesia do Eugênio Savart. Ele não é muito conhecido. Mas agora, as mensagens, o soneto que eu recebi dele, tiveram muita repercussão na ocasião. Que fala do processo grandioso das esferas, da astronomia, da opção de coisa nesse sentido, entende? E tudo em linguagem bem assim, de decassino, bem comum. Mas os espíritas gostavam demais das mensagens que a gente recebia, do soneto. Muita gente decorava isso e recitava o soneto que eu tinha recebido. Você tem uma ideia, do Eugênio Savart. Pega lá na Antologia dos Imortais, você vai ver coisa dele. Essa turma dos parnasianos, eles traziam muito o processo da antiga Grécia para os poemas, falavam muito disso. Essa turma foram os filósofos lá do passado? Tem em gente parte, mas é gente também que mexeu com ciência, que mexeu com matemática. Tem muitos desses caras que mexeram com isso. Entende? Porque eles eram tudo certinho, certas coisas. A racionalidade também dos problemas, da essência dos versos, versículos, é muito grande, se você for olhar. Compara isso. O parnasiano vale a pena estudar certas coisas para melhorar a cabeça da pessoa. Que é o processo da retilineidade do pensamento. É isso que eu ia falar. Se uma pessoa for estudar a versificação, entende? É aquele negócio do Olavo Bilac, tratar de versificação. É o que nós estamos tratando aqui com a consciência. Às vezes, se você fica como consciência, você fica sã. Entendeu? Fica sã perante a evolução. É o tratar de versificação. Ver se você fica sã. Mas é o tratar de versificação, é o tratar de versejar. Entendeu? Até um certo ponto é isso. Então, a poesia, eles tentaram ver se os caras ficavam são do ponto de vista evolutivo com ela. Mas chegaram à conclusão que não é só isso, não, precisa de mais coisa. Tava mais coisa. Mas isso é a base até do seu estilo, né? Da enciclopédia. Se não, estudar isso, o meu estilo é que eu uso o né? processo da conformática. Eu jogo com a forma e com o conteúdo o tempo todo. Pode olhar que é isso. E os mais acertados desses Por isso que a parnasianos também gente tem faziam que ser isso. aqui, ó, eu vi isso muito cedo. Uma pessoa, para entender o processo da consciência em si, ela precisa ser, no mínimo, duas coisas. Filólogo e filósofa. Então, eu, desde pequeno, falei nessas duas coisas, porque eu acho que elas são muito parecidas, e as palavras vêm em cima do lance. Porque a filologia Filólogo, é a forma. Filósofo. E filósofo é o conteúdo. É autopolítica consciencial, é isso. Então, a conformática se baseia nesses dois pilares. Tá certo? Tá certo. Agora, você sabe que eu pedi para o Everton para estudar, para ver se a gente coloca dois pilares na frente do tertuliário. Que é para mostrar o processo da conformática. É o símbolo da romano, né, da universidade, da academia. E colocar também uma cúpula, porque do jeito que está lá, está muito cabeça chata o negócio. Vai ficar uma beleza de cabeça chata. Então, vou pôr pelo menos uma cúpula para mostrar que tem cérebro. Não é isso? Tá certo. A cúpula pode compor mais a forma do tertuliário. Ele está estudando, vamos ver o que vai dar isso. Só mais uma pergunta. Essa turma ainda dos parnasianos, eles que fundaram a Academia Brasileira de Letras, eles que tiveram toda essa influência. Isso tem a ver com aquele processo que o senhor falou que estava sendo preparado da língua portuguesa lá atrás, para a gente poder chegar nesse nível agora de apresentar ver pontos? Em parte foi isso, né? Em parte foi isso.
Você vê, tem muita influência da língua portuguesa no século XIII, por exemplo. Antes não havia tanta coisa assim. Tem que ver lá como é que é. Alguém precisa escrever um bom artigo sobre o problema da evolução da língua portuguesa para nós. Seria uma boa coisa vocês fazerem. A última flor do Lácio, não é isso? Fundaram um museu lá em São Paulo agora da língua portuguesa. Aquilo é uma coisa boa. Eu fui. Tudo que joga com isso é muito bom, que joga com palavras assim para o povo entender. Sempre é bom. É bem interessante. Eles fizeram um espaço enorme, como se fosse dali. Com as palavras. Só de telões. E cheio de palavras. Cheio de palavras. Você vai importante. Juntando ali. Não, eu gosto disso, acho bom. Por exemplo, eu estava olhando no shopping aí, o JL, o Shopping Center, aqui nosso, novo. Ele tinha uma coisa só que eles me perguntaram, o que você viu aqui que te atraiu? Eu falei assim, eu vi uma coisa nova, que é raro você ver isso em shopping center. Eu falei assim, o quê? Tem alguns lugares que estão escritos no chão. Isso é raríssimo. Escrito no chão com pegadas, uma seta. Aquilo é indicação nova, que é poucos shopping que tem isso, inclusive nos Estados Unidos. E aquilo eu acho importante, porque dá indicação. Pode ser que com o tempo, a gente, quando estender aqui, por exemplo, fazer o mega complexo cultural aí da Holoteca e estender o Holociclo até aqui, talvez é o caso de colocar alguma coisa no chão. Porque no chão a gente sempre viu na estrada, né? 80 quilômetros, vai devagar, não sei o quê, tudo que o cara que está dirigindo. Mas eu acho que é bacana colocar para os outros também, os pedestres também estão dirigindo eles mesmos, né? Dá indicação no chão. E hoje já tem esse processo de fazer, sem mexer muito no piso, fica bonito. Agora, o JL tem, depois vocês passam lá e vê aquele que não viu, o que é que está escrito no chão? Tem uma opção de coisa no chão. Agora, essas coisas às vezes tem. Eles usavam, por exemplo, em cidade também, que às vezes querem fazer uma campanha publicitária, então pegava a opção de pata, de tigre, e colocava para depois falar que a gasolina não sei o quê. É verdade. É isso? É verdade. É só mais uma última perguntinha. O senhor acha, então, que se a gente treinar bastante essa questão da versificação no soneto, a gente consegue ir acertando mais a nossa retilinearidade? Você vai melhorar. Se você tem muito desvio de pensamento, a metrificação vai ajudar você a acertar seu passo. Você vai estabelecer raia para o modo de expor o seu pensamento, as suas palavras. Como jogo de palavras, ele é muito sério. Mas no verbete só faz Agora, isso, nós né? temos as coleções mais sérias dessas coisas aí, sobre poesia, tá? Tá. Inclusive tem uma coleção de poesia aí que é de cair o queixo. É a melhor que foi publicada no Brasil. É uma série de livros. Olha depois que você vai ver. E pega essa parte mais séria dos parnasianos, vale a pena. Mas então... Sr. Valdo, na tecnologia, tem a paratecnologia da macrosomaticidade e a paratecnologia do paramicrochip. Tá? Fazendo uma ligação com a binomiologia, que é a lei do retorno e a lei da ressomática, como que essas paratecnologias funcionam dentro dessas leis? A primeira coisa é o seguinte, se você começar a trabalhar, você é um evoluciólogo, você começa a trabalhar com a consciência, mostrando realidades que ela não conhece, isso na intermissão, aquilo vai ajudar a expandir a consciência dela. Os cons magnos vão ser anexados ao dicionário cerebral dessa consciência. Ali no cara é o dicionário paracerebral. Agora, então, quando a consciência vir aqui e acontecer o restringimento, ela vai talvez guardar, dependendo das condições, alguns resquícios, os vislumbres, alguma coisa daquilo que ela recebeu, aquela indução intermissiva. Porque tudo é um processo de indução. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, com essa indução, a coisa melhora. Agora, o que se passa? Junto com isso, eles dão uma limpeza no processo da cicatriz do psicossoma do cara, da consciência. E aí é que entra o processo de paramicrochip, a predisposição do macrosoma e outras coisas mais nesse sentido. Agora, tudo depende da consciência, a intenção, o nível dela, o saldo na ficha e o processo do holossoma dela. Cada pessoa tem um holossoma específico. É preciso ver se tem aquela que já está no ponto, já está preparada, madura para receber
algum implemento. Você está entendendo? Estou entendendo. Esse é o caminho. Mas então, minha gente, o que é que ficou mais aí da lei da PROEX? Você aí da PEX não falou nada hoje, não é isso? É só aqui um pouquinho. Mas então, vamos em frente. Não é diretamente da lei da PROEX, mas aqui no conscienciograma, na página de anti-emocionalidade, você relaciona a cardio-chacralidade. Por que não a umbilico-chakra? Dá licença, mostra aí que livro eu só discuto com o negócio. Qual que é? Por que está relacionado ao cardio-chakra e não com a questão de umbilico? É, porque o cardio-chakra é o que precisa mais. O umbilico, a maior parte nem sabe que isso existe. Agora, coração, todo mundo fala, as poesias falam de coração, canção fala de coração, a maioria dos troços, tudo é coração, coração, coração. Uma das rimas que mais se rimam mais é coração. O coração tem razões que a própria razão desconhece, etc. Essa bobajada toda que tem. Então o negócio é cardio-chakra, senão o povo não vai entender. Engraçado que eu já falei nisso esses dias aqui sobre cardio-chakra, não é isso? Pois é, né? Lógico, mas isso antes da Belle Époque já era assim, no século XIX. Pode falar. Evaldo, aqui na trinomiologia, na página 27, você fala aqui do Max Proex, Max Dissidência e Max Morex. Eu te pergunto, necessariamente a Max Proex vai gerar uma Max Dissidência e Max Morex sempre? Não. Depende do que é que a pessoa tem. Agora, por exemplo, se é uma pessoa que tem que fazer muito serviço, ela às vezes tem que trabalhar em outras áreas para depois fazer o essencial. É como se fosse um pré-requisito. No meu caso, por exemplo, foi baseado nisso. Eu trabalhei no movimento espírita 28 anos. Os últimos 10 anos foi junto com o Chico Xavier. Quer dizer, não tinha mais nada para fazer no movimento espírita. Não havia mais lugar nenhum que eu pudesse desenvolver qualquer coisa. Com o Chico Xavier eu cheguei no máximo, porque era a Federação Espírita Brasileira, o movimento espírita maior é do Brasil, a gente foi para o exterior, levamos o espiritismo para fora do Brasil. Tudo isso eu agitei o processo. Eu lá servia de agitador de ideias. Eu recebi mensagem para mim falando isso. Você tem que ser um agitador de ideias, para ver se melhora alguma coisa. E a gente tentou, né? Mas foi muito pouca gente que saiu do movimento espírita para me acompanhar. Você está entendendo? A maioria ficou por lá mesmo, porque está tudo bitolado. Filho do processo de fanatismo religioso. Mas cada um faz aquilo que pode. E aquilo que está no nível evolutivo, essas pessoas estão se sentindo bem desse jeito. Entende? Agora, o caso aí é esse. Max Proex, Max Dissidência, Max Morex. Essas coisas todas tem. Eu aqui no caso, eu sou um Max Dissidente. E já recebi Max Morex em algumas coisas. Que eu sei, tenho certeza, comigo. Claro. Agora, veja, não adianta falar para vocês. Cada pessoa tem que ver a responsabilidade dela perante isso. Que isso, em vez de ser um galardão, é mais um peso, né, de responsabilidade da pessoa. Que é aquilo que está falando aí, a mega responsabilidade. Isso a gente não pode esquecer. Legal. O mais relevante aí no caso é a autoconsciencialidade da mega responsabilidade. Autoconsciência disso. Sim. Tá certo? Sim. Agora, é através disso que você vai colocar prioridade em dia. Você vai caminhar para a prioridade certa. Vamos outra coisa, então? Estava pensando uma coisa aqui. O Serenão, que planeja a vida dele lá, 900 anos atrás, ou mais ou menos essa época, né? Naquele momento que ele planejou a PROEX dele lá na frente, qual é a visão que ele tem? Ele tem uma visão por precognição ou ele faz aquela inferência? Não, ele não tem nada só assim, não. Ele faz tudo friamente. Ele calcula a probabilidade? Não, porque ele vê o problema da evolução, aquilo já estudou coisa até de outro planeta, o que aconteceu, qual é a média disso, do ponto de vista da evolução de uma humanidade de tantos milhões de consciência, o que acontece. Ele já estudou isso de outro, entendeu? O problema vem de fora. Tem um percentual de probabilidade. Escuta, nós não temos ainda nenhum atlas de galáxia, das vidas da galáxia. Nós ainda não temos nenhum atlas, por exemplo, de uma humanidade, extra-humanidade. Uma humanidade de outro planeta. Igual o nosso. Nós não temos. Então, veja, isso tudo está faltando aqui.
Vai chegar um dia que isso tudo vai ter uma mutação violenta. A hora que a gente ficar sabendo tudo isso em outro lugar. Tá certo? Valdo, aqui na binomiologia, sim, a questão da lei do retorno e a lei da rede somática. Porque eu não entendi muito o que você quis dizer aqui. A lei do retorno, ela é extensíssima. Extensíssima. Por exemplo, você tem retorno de tudo quanto é jeito. Você errou, você vai ter que ter a lei do retorno para voltar aquilo que você fez, para reformular e acertar. Isso é uma lei do retorno. Tem a lei do retorno, que a pessoa, por exemplo, ela viveu aqui e ela torna a viver. Ela às vezes vai encontrar uma forma holopensênica. Olha a lei do retorno funcionando dentro do problema. Agora, tem a lei do retorno dentro da série X, que você só evolui indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Olha a lei do retorno. Tem a lei do retorno, que é o processo, por exemplo, da pessoa que recebe um processo negativo. Então, ela praticou uma coisa errada, ela vai retornar o negócio contra ela, que ela fez uma coisa errada. Tem a lei do retorno, que é a gratificação. Que a pessoa fez uma coisa boa, ela vai tender a ter, melhora a energia dela, melhora o pensando, aquilo é automático. Tudo isso é lei do retorno. Então, por aí você vai ver, então, que a lei do retorno e a lei da ressomática tem muita relação na ProEx. Está entendendo? Por exemplo, você arranjou sua ProEx. Vamos supor que você tivesse algum débito mais sério com algumas consciências numa determinada área. Na hora que você vem trabalhar com a ProEx aqui, você vai encontrar com essas pessoas. As ex-vítimas. É a lei do retorno. Então, a lei do retorno, por exemplo, das companhias, ela é inevitável. Pode ser um revertério e pode ser um retorno gratificante. Isso varia de consciência para consciência e de esforço para esforço. Tem lógica? Total. Walter, você comentou então, logo no início você falou, né? Da lei do retorno, quer dizer, você errou, tem que vir para consertar. Né? Aquela questão da reparação. A própria pessoa quer isso. Que é o jeito dela se desenleiar, ela se liberar. Esse é um princípio básico dentro da proexologia. Né? A pessoa vai ter que, e vai vir mais ou menos, óbvio, né? Dentro daquela área. Sempre tem aquelas condições. Pode fazer muito desconto aparente, mas não tem desconto nenhum no fim. É só aparência. Não adianta pagar. No fim, você espreme assim, não tem desconto nenhum. Uma coisa é você comprar um negócio por $999. Está entendendo? E outra coisa é você comprar o negócio por $500 mais $499. Então, isso varia infinito e não tem jeito. No fim, você espreme, não tem desconto nenhum. Walter, então, dentro disso daí, a gente pode falar, por exemplo, nas ICs. Você já comentou um pouco sobre isso, mas só para a gente aprofundar aqui. A questão das ICs, até certo ponto, entra um pouco nisso, de cada um que tem que trabalhar exatamente, especificamente, aquilo onde errou no passado, né? São os afins, né? Que a pessoa está acostumada com aquela linha de manifestação. Ela tem o problema todo nosso é a linha de manifestação pensênica da gente. Isso diz respeito ao seu mater pensênico. Todo mundo tem isso. Agora, Walter, pensa nisso antes de mais nada. Por exemplo, chegou uma pessoa, quer saber o que vai fazer na vida, você pergunta para ela assim, qual é o seu mater pensênico? Aí ela fala assim, eu não sei, então vamos começar a estudar. Aí você pergunta, quais são as manifestações autopensênicas que você gosta mais? O que é? Nadar. Então tá. Vamos estudar natação. A partir disso, o que envolve a natação? Exercício, somática, somatologia. Qual é a sua profissão? E aí por aí vai, uma opção de coisa. Vai perguntar para o Eliel se ele falou que era, né? O que foi? Você entendeu? Por aí então vão as coisas. Mas o que mais? Não, tá. Ficou mais ou menos claro? Mais ou menos claro. Quer dizer, as coisas ficam um pouquinho claras cada vez. Cada dia a gente traz uma vela e dá para vocês. Então vai dando... E vocês me dão uma vela também. Aqui é um somatório de vela.
Agora, não fique pensando que eu vou trazer 200 velas num dia, impossível. E eu também não tenho esperança que vocês me dêem 500 velas de uma hora para outra. Ninguém está com holofote. Né? Não adianta. Tá, só mais uma coisa dentro disso. Vamos dizer, a pessoa errou, ela tem que consertar no processo da evolução, né? Dentro daqueles estágios do curso da interprisão grupocármica, né? O curso kármico, você tem lá a vitimização, quando começa a modificar, virar o processo. Mas o que eu queria saber é o seguinte, chega uma hora que mais ou menos dentro daquela área, ela está limpa, mas ela continua agora por um outro motivo, seria porque aí ela já tem toda uma bagagem dentro daquilo. É o caso do Serenão. É isso que eu queria Ele chegar. pode ir embora, mas ele está aí. Ele vai fazer mais. Então, quer dizer, já não é esse processo de limpar, mas ele já tem... Nas minhas coisas, várias vezes eu fiz isso. Não, vamos esperar mais um pouco. Perfeito, você já limpou, mas você tem e aquele outra know-how, coisa, né? às vezes é muito importante você sair, você cumpriu a sua parte. Mas você não pode desfalcar onde você passou. Você não pode deixar um rastro negativo. Quando eu deixei o movimento espírita, eu arranjei 6 pessoas para desempenhar as minhas funções. E tem os livros também que ajudam até hoje. Sim, mas e as obras também, as coisas todas que a gente ajudou a fazer. Outra coisa, tem coisa do exterior, tem até nome que foi para o exterior que ainda está lá até hoje. Agora, o problema é esse, o processo era lá, o local, aquele ponto. Aquele grupo. E a maior prova que tem é o seguinte, está funcionando até hoje, você viu de perto. Estamos falando da coisa que você viu. Mas, por exemplo, uma situação dessa. Você já comentou, a pessoa tem que trabalhar lá com direito, né? Então, às vezes, ela vem que ela está relacionada com aquela área, que ainda tem que fazer algumas coisas. Mas vamos dizer que chega num ponto que ela já veio várias vidas, um processo de auto-revezamento, e limpou. Só que ela continua, pode ser que ela continue naquela área... Tem uma coisa que você esqueceu, pior do que isso, bem pior. Eu vou embolar seu meio de campo. Você falou de direito. Agora, vamos supor que a pessoa já mexeu com arte. Com arte? Já pintou, já mexeu com música, já mexeu com literatura, ela já mexeu com comunicação, ela já mexeu com a medicina, ela já mexeu com o processo, isso que hoje é chamado de psicologia, ela já mexeu com sociologia, ela já mexeu com a política, e ela já mexeu. Então aí você põe pedagogia, sabe, magistério, docência, e ela tem que voltar isso tudo. Voltar. Você já viu a minha vida, como é que é? Aí é a polivalência também, né? Todos nós somos, é o que eu falo. Vocês é que se devem o que vocês são. Aqui tem várias pessoas, polivalentes. Por exemplo, o Hernandes está ali, ó. Um grande cardiologista, um grande médico. Agora, eu não sei qual que é o melhor nele. Se é o médico, ou se é o administrador, ou se é o financista. Ou se é o piadista, o anedotário. Você está entendendo? Olha só, como é que ele é polivalente. Eu acho que nem ele sabe bem. Outra coisa, o cara veio do Nordeste. Ainda tem isso aí, de vez em quando ainda tem um sotaque nordestino, que é todo um charme. Cabeção. Oxente. Cabeção, oxente, cabeça chata, grande. Você sabe por que é o nome certo? Você sabe por que o Platão recebeu esse nome? Você sabe, não? Cabeça. A testa larga. Por isso que era o Platão. Ele mudou o nome. Vocês sabiam? Não. Então tem muito cara. Vocês lembram de um cara que é mais ou menos do Nordeste, né? Chamado Rui Barbosa? Sim. A cabecinha, né? Agora veja, olha depois por que o Platão tem o nome de Platão. É por causa dele, da testa larga. Eles deram para ele, foi um apelido. Aqui não é um apelido. Cada cabeça dele. Então veja, os nordestinos, cabeça chata, são tudo Platões. É por causa disso. Olha lá, a testa dele até que não é das pequenas, olha lá só. Veja, olha o tamanho. Está entendendo? Ela está no processo da desmatamento ali. Pois é, não. Está em franco processo, mas não é da Amazônia. Então, isso aí já é do Nordeste. Tá, então, Valdo, seria isso. A polivalência e a versatilidade. Olha isso. A hora que acontece um caso desse, complica tudo. Porque a pessoa, ela vai ficar mais versátil também
no contato e na convivialidade com as companhias da Proex e da Evolução. Entendeu? Você já notou o tanto de gente que eu tenho contato diferente em matéria de origem? São várias vidas numa. Pois é. Se você pegar a sua vida, são várias vidas são numa. várias vidas. Tem vários segmentos. Observa. Com começo, Não, meio e o fim. povo é engraçado. O processo de política, o problema da educação, Ciência. o processo da medicina, o problema internacional, o processo da assistenciologia. Empresarial. Tem um monte de coisa. Agora, isso é por causa do serviço que eu estou fazendo. Pode ser que eu ainda vou ter uma vida que vai ser tudo bonitinha, certinha, do início até o fim. Já pensou? Mas aí eu vou passar rasteiro em vocês. Dentro daquele negócio, eu passo a rasteiro. Entendendo? Agora, esse processo de polivalência, todo mundo aqui está com isso. O enumerador uma vez me falou, não, olha, talvez uma das coisas, ele falou, talvez, o quiçá, é uma hipótese. Talvez uma das coisas que mais determinam que a pessoa está mais madura para o processo de curso intermissivo seja a polivalência. Porque ela deve ter passado, por exemplo, vamos supor, 5 linhas de manifestações que ela saiu mais ou menos bem. Não foi uma só. Então, aquelas que ela ainda está claudicando, que ainda não estão boas, que ainda é um prejuízo, aquilo, na verdade, tudo aquilo é menor do que tudo que ela já saiu bem. No conjunto. Então, o problema aí da versatilidade, ele pesa muito, você está entendendo? Por isso que eu falo, cada pessoa aqui, ó, divide e vê. Quais são os talentos de vocês? Quais são os potenciais que vocês têm? As potencialidades estão escondidas que você ainda não usou. Agora, o que a gente vê mais nisso é no interior. Nas capitais, o povo já começa a ficar mais aberto, já começa a ver. Eu sempre falei isso, desde rapazinho. O que tem de gênio no interior desperdiçado é incrível. Agora, depois você vai falar aí com esses caras aí de ciência, de arte, de tudo, de comunicação. Eu falo assim, não, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu seria outra pessoa. Dentro daquilo que a pessoa está fazendo. É fato. Eu já vi cantor falando isso, já vi cientista falando isso, já vi comunicador falando isso. Então, por quê? Devido à mesologia, a influência do ambiente e do processo cultural local, né? Okay. Isso é um fato. Agora, Walter, você comentou que o serenão que já não seguiria muito esse critério, né, de não estar em relação às vítimas. Pois é, ele não precisa, mas isso não começaria antes? Ele não precisa, mas ele sabe daquilo, então ele vai em frente. Né? Mas isso já não começaria... Não há saudosismo nisso, nem moda retrô. Você está entendendo nada disso. Mas o problema é mesmo. A minha questão é ver se isso já não poderia começar antes, em alguns casos. Por exemplo, no não, evoluciólogo... já é assim. Não é evoluciólogo. Pré-serenão. Pré-serenão pode começar já está aqui conosco. Isso é um fato. Então, Roberto. Só um comentário assim, em relação ao autorrevezamento. Você não citou aqui, mas como é que a gente poderia compreender nesse contexto aqui? Você comentou da lei do retorno. Eu falei do autorrevezamento agora há alguns minutos só. Sobre outro assunto aí. É isso? Olha lá para ele. Sim, então mas aqui nesse sentido da lei do retorno. Que seria mais tipo, irresistível, mais imperativo, ou opcional? Como é que seria nesse não há nada que é imposto para a consciência depois de determinado nível. Sim, mas de irresistível. Não existe isso. E outra coisa, amparador, evoluciólogo e serenão não impõe nada para ninguém. Então o processo todo é a pessoa. Agora a gente informa. Por exemplo, eu não impus uma condição de você vir para cá. Você saiu do Nordeste igual o chefe ali, é problema de vocês. Sim. Não venha me culpar porque você veio para cá. Quer dizer, eu que sou pré-serenão, já estou fazendo isso, não estou impondo nada para os outros. Sim. Que dirá essa turma? Ninguém impõe nada. Não há imposição, uma heteroimposição. Há uma autoimposição. Sim, é nesse sentido. Então a gente eu me impus que eu ia dominar o estado vibracional. É a vida. Entende? Autoimposição. Que é um problema inteligente para mim, eu acho inteligente. Sim. Então, nesse sentido é que seria praticamente irresistível nesse sentido. Agora, o autorrevezamento,
A pessoa querendo ou não, consciente ou não, ela faz. Agora, veja, a pior coisa que tem é o autorrevezamento patológico, que é a automimese. Entendeu? A pessoa que está acostumada a fazer besteira, ser marginal, às vezes já foi marginal 3 vidas e está continuando. Mas então aí você considera auto-revezamento? É um revezamento patológico. Sim. Que é ela com ela mesma. O fenômeno em si não mudou nada. Agora, o revezamento que eu falo aqui é justamente o ígido, sadio, ele é equilibrado, ele é evolutivo, ele é cosmoético, é diferente. Tá certo? Eu acho que é a 3ª vez que ela aparece hoje. Vamos cobrar dela alguma coisa ou não? Hein? Vamos cobrar? Vamos fazer ela comprar um tijolinho para o tertuliário. É isso? Já comprei. Eu ofereci minha vez para o Adélio, mas ele insistiu para eu perguntar antes. Ah, foi? Não, as needs first. Tá certo. Mas olha, é uma honra ter você aqui, Ieda. Faz favor, vamos em frente. Professor, para mim não ficou claro ainda dentro de uma pergunta que o Loche fez, a questão da reparação e do público-alvo da ProEx. Porque a gente já teve tantas vidas, já fez um monte de coisa, boa e ruim. Então, a nossa ficha já está mesclada ali. Qual que é o critério, se é que existe, para determinar qual que vai ser o nosso público-alvo? É pela maioria das pessoas, a quantidade de pessoas que a gente prejudicou? Não, é pela... Aqui, ó, como eu estava falando, a ProEx não pode ser dada para uma pessoa que não tem gabarito para executá-la. Então, para executar, a pessoa é vista, aquela consciex, ela é vista de acordo com todas vamos dizer assim, o patrimônio de predisposição que ela tem para a execução de tarefa. Então, de acordo com isso, ela vai chegar dentro de um percentual que eles lá devem ter, que olha tudo, mas não, ela aí está gabaritada para isso. Ela vai precisar de 33% de execução disso aqui. Ela tem 72% de possibilidade de fazer isso. Então, essa já vale a pena. Então, ver mesmo, avalia tudo que a gente já fez de errado, mas não, ver o que você vai ter mais capacidade para estar atendendo. Com a ficha da consciência fica tudo mais fácil. É a autoconscienciometria. Então a pessoa já sabe como é que é. Sempre pela capacidade. Agora, uma das coisas que são mais estudadas, eu quero só te falar que é uma coisa que eu não toco muito, mas isso já tem verbetes meus, é a estilometria. O evoluciólogo, uma das coisas que ele estuda, que ele sabe profundamente, é a estilometria. Estilometria é o processo de você medir o estilo da consciência. O estilo que eu estou falando não é só estilo literário, não. É estilo só artístico, não. É estilo de tudo. Sim. Você fala uma coisa, vamos ver como é que a pessoa reage. É o estilo dela reagir pensenicamente àquilo. Então, a estilometria é a metragem disso. Como é que você vai sopesar? Aí, no caso, seria a hermenêutica da conscienciometria da pessoa. Entendendo? Agora, o evoluciólogo não estuda só a hermenêutica, ele vai estudar a exegese. Ele vai ver todos os detalhes do processo. Ele vai estudar a análise, a síntese. Ele sabe tudo. Agora, veja, depois de trabalhar em muito tempo, às vezes até séculos, ele sabe tudo, né? Da média, como é que é. Tudo que você já pensar, que você for pensar, já aconteceu antes. Você chega lá e fala assim, eu sou diferente dos outros. Chega lá, não, você é bem banal, bem vulgar, bem igual aos outros, bem medíocre. E para ele é muito fácil de determinar, que a maioria de nós todos somos isso. Então, para eles é fácil de determinar o que é. Você está começando a entender aí? Começando a entender. Obrigado, professor. Dom Adélio. Bem, professor. Na item 10 aqui, grupo carmalidade, na taxologia, o senhor comenta que todo grupo evolutivo dispõe de centenas de evoluciólogos, né? Essa é a questão, o limite do grupo evolutivo, a delimitação desse grupo evolutivo. Nós temos, por exemplo, o planeta Terra, a gente poderia considerar como um grupo evolutivo, né? Mas o senhor, quando pensa em centenas de evoluciólogos, como o senhor delimita esse grupo evolutivo? O grupo evolutivo são milhões de consciências. Tem que ter centenas de evoluciólogos. É uma coisa mais do que normal. E serenões nesse meio de campo? A serenão já é menos, porque a maioria já está caminhando, já está no fim da história. Entende? Agora, o que a gente nota é que são poucos. Agora, eu não sei exatamente. Isso tudo aqui é hipótese, né? Hipótese de trabalho. Hipótese de tentativa para a gente clarear. Agora, pensa bem.
Nesse planeta, pelo cálculo que a gente fez há muitos anos, devia ter mais ou menos uns 54, entre 50 e 60 serenões. Então, veja, isso é um processo menos de 100, tá certo? Agora, evoluciólogo deve ter mais, então são centenas. Essa que é o que a gente pensa. A gente poderia dizer que, mais ou menos assim, um serenão corresponderia a um grupo evolutivo mais forte, não, ou poderia haver um serenão, ele corresponde, se você for pensar, a tantos milhões de consciências. É assim que você vai pensar. O outro também vai dar mais ou menos por aí. Agora, vai chegar um ponto, igual no meu caso, por exemplo, que corresponde a 2, 3 consciências. Você está entendendo como é que é? Cada um faz o que pode. Agora, tem certas pessoas que são diferentes, né? Corresponde também a 2, 3 gatos, cachorros. Ou um gato e um cachorro. Entendeu? Então, isso varia. Então, o problema todo é mostrar isso, porque nós não temos uma estatística. Lá, o Antônio já fez uma força danada no IBGE dele, mas ele não tem nenhuma estatística nesse sentido. Nosso processo, a ciência estatística, está muito ainda engatinhando ainda conosco, do ponto de vista multidimensional, a para-estatística. No caso dos evoluciólogos, eles ficam, a princípio, mais centrados no grupo evolutivo. O serenão pode permear diversos grupos evolutivos? Não, ele é continental. Pensa só nisso. Serenão é um processo continental. Quantos continentes nós temos na Terra? Divide por 50, por exemplo. Você vai ter uma aproximação do que é. E apenas para clarear aqui também, na questão que o senhor comenta aqui na antagonismologia, né? Com sim com ProEx, com sim sem ProEx. No planeta Terra, essas questões de ProEx, a gente pode dizer que elas alavancou o processo de ProEx a partir dos cursos intermissivos. Mas sempre existiu ProEx, porque... Não existia ProEx. Existia programação de vida, porque toda vida é uma programação. Mas não ProEx, do jeito que nós falamos. É aquilo que eu estava falando aqui antes. Não confunda isso. Aqui, os planetas vão evoluindo. Chega num certo ponto, pelo domínio da energia que tem lá, e vai falar assim, agora já está na hora de fazer uma reurbanização e limpar isso aí. Vamos dar um balanço nessa instituição. É o que está acontecendo na Terra. Aí vem curso intermissivo, vem a programação existencial, eles começam a abrir o jogo, o que é estado vibracional, o que é a TENEPS, o que é o FIEX, o que é a central estatística de energia, porque antes não tinha nada disso. É que a questão chave Aqueles que tinham antes eram apenas pessoas que estavam na frente. Isso. Está entendendo? Eram singulares, no caso. Entendeu? Conseguiram romper a barreira antes. Agora, nós não. Nós somos da turma, entende? Comum. E é isso aí que é o curso intermissivo. E agora, não pode falar que isso existia antes. Para serenão, tudo isso existia, até mais coisa que nós nem sabemos ainda. Mas para o povão, não. Agora veja, tudo isso que eu estou falando. Estado vibracional, TENEPS, OFIEX, tudo isso está na mão de qualquer um que queira. Não precisa ter feito nem curso intermissivo para isso. Então, isso é a tarefa de esclarecimento que está sendo feita em outro nível, que não havia antes. A minha vida tem a opção de coisa. Agora, como diz aquele cara que andou estudando, só de eu ter falado o que é o estado vibracional e as consequências disso, não precisa mais nada. Isso já valeu uma vida. Isso é ele, né? Eu falei assim, é uma pena que o evoluciólogo não pensa igual a você. Entende? É verdade. Em termos de semântica, então, ou de conceito para o planeta, ProEx começou em si a partir dos cursos intermissivos. Então. Não, tudo começou a partir mais ou menos do século XI. E aquilo foi desenvolvendo de lá para cá. Até que as coisas começaram a se manifestar mais no século XX. Eu passei os últimos desses anos, eu passei 2 séculos desses examinando tudo isso para ver o que eu iria fazer aqui. Tudo de caso pensado, tudo eu programei. Aqueles que não quiserem me programar, eu me autoprogramei. Então o processo embrionário vem lá do século XI e consolida no século XX. Eu acho que é o século XI, pelas coisas que eu sei, os negócios que eu já vi até hoje. Porque tem uma opção, tudo isso aqui é hipótese. Século XX. A Heuerbex também, do ponto de vista prático também, foi do século XX. E é a vida.
Tá certo? Então, professor, com o aumento da longevidade das pessoas, as ProExes tendem a ficar mais complexas, tendem a mudar o que é a característica do que a gente tem hoje? Para mim, tudo vai aumentar, né? Com a longevidade, principalmente a coisa mais séria é o esclarecimento. Porque se uma pessoa conseguir chegar a 150 anos com lucidez, o acervo cultural dela vai melhorar o processo tarístico de uma maneira absurda. Já pensou, se eu mantivesse a lucidez que eu tenho, mais 50 anos, e eu fosse trabalhar na enciclopédia mais 50 anos aqui com vocês? Não, a gente está só começando. Daqui 50 anos a gente volta a falar. Bora. Já pensou o que não tinha? Primeira coisa, eu ia fazer logo, não ia fazer 50 mil itens do cosmograma, do consensograma. Eu ia fazer 100 mil de cara. Eu ia ampliar tudo. Mas aí já seria uma ia estabelecer, nós vamos fazer 200 volumes da enciclopédia da Conscienciologia. Tá certo? Então tudo tem que ser feito, e tudo está certo. Tem que ser feito com as coisas positivas. Me conta uma coisa, você está distribuindo já? Já está na hora? Mas eu posso atender aqui, né? Vou passar para a Thaís aqui. Tá. Professor, sim, dentro do contexto da mutabilidade da ProEx, tá? Uma Consim que é retomadora de tarefa, ela pode ter um plano B melhor do que um plano A? Ou isso é difícil de acontecer? Não, com a Max ProEx é possível isso acontecer. Outra coisa, às vezes o plano A falhou, não é por causa dela, mas por causa das companhias que deviam sustentar o processo. Se aquilo mudou, às vezes pode acontecer uma coisa até melhor. Você já pensou? Tinha uma pessoa para ajudar, que era uma pré-serenona vulgar. Aí eles mandam, por exemplo, um desperto, ou um teleguiado, para ficar no lugar. Vai implementar tudo. Tudo é possível. Tá bom, obrigada. Tá certo. Dom Roberto. Sr. Paulo, eu queria voltar à resposta que o senhor deu à pergunta do Loche, que você ampliou dizendo que às vezes a gente voltava e tinha que retomar coisas que mexiam em várias vidas. Várias vidas e várias coisas ao mesmo tempo. Isso. Então, a minha questão é assim, como é que faz em relação à dosificação disso, porque... Não, você que vai saber o que é o prioritário. E você vai pensar no meio daquilo, não. Agora o mais importante é isso, o relevante é isso. Agora, quase sempre a pessoa já tem inspiração para isso. Ela tem que ter reflexão. Que às vezes ela já trouxe aquela ideia já do curso intermissivo. Para nós aqui que eu estou falando, não estou falando de modo geral. Mas para nós já tem. A pessoa já pensou, ela sabe o que é o mais importante. É aqui. O locus é esse, o megafoco é esse. Entende? Aí muda. Ela não vai errar. Olha, pelas coisas que eu vi, uma vez eu perguntei isso para o enumerador e para outros aí, extrafisicamente. Ninguém nunca que quis fazer as coisas realmente quando ele veio fazer aqui para cumprir a ProEx, nunca. Ele ficou sem saber realmente o que era, qual era a diretriz principal da vida dele. Ele acabou chegando lá perto, chegou no meio, ou ele absorveu o processo todo. Nunca a pessoa fica muito distante. Então, existem determinados fatores de indução que são pós-ressomáticos. Eles são feitos pré-ressomáticos, mas eles funcionam pós-ressoma. Você entendeu? Então, o problema que eu falo aqui, o crescendum, intermissividade e intrafisicalidade é um fato. Mas agora também existe o outro. A intermissividade, que eu falei, vai para a intrafisicalidade. Mas a intrafisicalidade também pode ter um crescendo com a intermissividade, que é aquilo que eu chamo número 1, número 2, etc. Tal. Você entende? O tempo. Já viu falar um negócio do tempo? Tempo 1, 2, 3. Não. É isso aí. Terceiro tempo. Então, esses binômios são crescendos. Esses crescendos, para algumas pessoas, são antagônicos. Está tudo errado. Você está entendendo? E, às vezes, alguns são regressivos. O verdadeiro crescendo é regressão, evolução.
passado, presente. Ou presente já futuro. Isso é um crescendo. Agora tem pessoa que não. Passado, regressivo, passado de novo. Ela está estacionada. Então o problema da progressão é muito importante a gente raciocinar por aí. Você fez alguma revisão? Fala aí para nós. Na última lei da PROEX, número 14, em vulgaridade, geralmente você gosta de colocar o 2 por extenso, quando é duas, né? É. Não seria duas consciências? Isso aí lá nós já mudamos. Lá já está. Você tem razão. O que mais? Só isso. Tá. Ah, é? Deixa eu colocar então, deixa eu ver, porque esse aí eu não sei se tem. Esse aí eu preciso de ver, que esse aí eu não sei se tem não. Tudo que vocês me falam eu anoto aqui para ver. Por via das dúvidas. Toda tertúlia é uma aula de revisão que vocês me dão. Pelas observações, o que vocês falam, às vezes aquilo que não fala, mas aquilo que insinua, tudo é. Tá certo? Muitas graças. Como fica a especificidade com relação à polivalência, visto que essa é generalista? É o que eu estava falando, acabei de dizer aqui para ele. A pessoa sabe que o mais importante, com o passar do tempo, se ela examinou, se ela refletiu sobre aquilo, ela vai ter inspiração para ver que o mais relevante, o mega foco, aonde é o mais sério, aonde ela pode auferir melhores vantagens evolutivas, que ela pode alcançar maiores conquistas, vitórias, ser bem-sucedida, ela sabe, é nesse aqui e não naquele outro. Então, todo mundo que é polivalente tem a capacidade de discernimento para ver qual que é o olho do furacão, qual que é o megafoco, ou o megalocus da situação. Então, é importante, é relevante a gente pensar nisso. Se você ainda não sabe, é porque refletiu pouco. É preciso fazer mais recolhimento íntimo e pensar a respeito. Gente, hoje nós temos aqui 16 verbetes para ser selecionado pela eleição. E depois de amanhã, domingo, é efeito do estado vibracional. Todo dia eu estou falando isso, de propósito. Tá certo? Só lembrar primeiro que depois vamos ter 2 recados da Mabel e da Thaís, e lembrar os tertulianos que eles podem baixar a tertúlia, o som da tertúlia, o áudio no nosso site. Tá bom? Apesar dos problemas que tiveram ontem, já foram resolvidos. Tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, então vamos à eleição dos verbetes. Verbetes novos. Intempestividade, máximo da consciência, melim e objeto ajustado. Pseudo-bem, trabalho antelucano. Verbetes antigos. Curiosologia, década, incivilidade, localização, operação, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, queria dar um recado. Nós vamos começar no domingo na pré-IC de escritores, na Uniescom, uma nova dinâmica de escrita no domingo pela manhã, das 9 às 11h30, que é um ambiente para a pessoa trabalhar a escrita do livro dela, do artigo. Normalmente se tem um campo de escrita e depois tem um campo de debate. Os professores dessa dinâmica serão Júlio Almeida e Luciana Ribeiro. Quem tiver interesse, fale conosco. Apenas 15 vagas nós temos e a inscrição é no CAEC, aqui na recepção. Bem, obrigada.
pessoal, um recado agora da Reaprendência. Eu estou responsável agora pelo agendamento das entrevistas e das aulas abertas. Então, quem tiver interesse pode estar falando comigo. A gente está com uma lista bastante grande de interessados, então quanto antes a pessoa se disponibilizar, melhor. E com relação, aproveitando o nosso tema de hoje, gostaria de divulgar uma aula aberta de amanhã, de um proexólogo nosso, né, amigo, que é o Júlio César, que ele vai estar falando sobre proexologia e para-direito, tá? Lá na Reaprendência, às 15 horas até às 17 horas. É aberto, gratuito e todos estão convidados. Bom, para os teletertulianos, o meu e-mail para contato é thais.prof@ig.com.br. Obrigada. Ganó Máximo da Consciência com 13 votos. Votos, 13 votos.